Vamos em frente aqui, ó. Um homem perigoso. Atenção, é um homem perigoso que está solto. Um homem do mal. Matou a ex-mulher na frente dos filhos. Uma tragédia anunciada. Ela já tinha, inclusive, procurado a justiça e entrado com pedido, uma medida protetiva contra o tal de Jaminos. O ex-marido, deixa eu conversar aqui com o Lúcio. Ô Lúcio, você veja aí uma moça jovem, bonita, sim, mas que tinha muito medo. Tinha muito medo do que poderia acontecer. E o sacana tirou a vida dela e ainda por cima na presença de duas crianças. Sem dó e piedade, né, Paulo? Um homem extremamente perigoso. Cidade Alerta teve acesso a alguns prints e conversas com a Sueli e com a doutora, viu? Nós temos aqui, então, um pouco desse diálogo. Em um dado momento, ela fala que tinha muito medo dele, que ele era um homem perigoso, que não tinha medo de nada. Ela não podia sair nem pra fora de casa, que já mandavam, Paulo, ela voltar. Então, assim, muito menos morar com a mãe, porque ele poderia aparecer qualquer hora lá e fazer isso. Olha só, ali aparecem já algumas conversas. Então, olha lá, ela falando, então, que ela conversando com a doutora, possivelmente a advogada dela, disse que que esse homem é louco. Então, outras vezes já teria feito isso para que ela voltasse para casa e ela até cedeu num dado momento, viu, Paulo? Voltou, só que aí ela falava, eu preciso mudar de cidade, eu não consigo dormir, em outras conversas que nós temos ali, ó. Por isso, ó, preciso ir embora da cidade, doutor, para a segurança de todas. É isso aí, então ela fica comentando o tempo todo que não consegue dormir, que não tem paz. Aí, Paulo, nós temos a reportagem sobre esse assunto que traz esses e outros detalhes. Vamos entender a reportagem, acompanhe. O carro foi encontrado abandonado na área rural em Guamiranga, no centro-sul do estado. Não há dúvidas de que esse é o mesmo veículo que aparece nas imagens. Enquanto Jaminos Quedaros de Aquino continua sendo procurado, os parentes de Suelen estão com medo. Essa entrevista é por telefone. E por segurança, não vamos revelar a identidade de quem fala com a nossa equipe. Como vocês estão? A gente está muito abalado, né? Muito chocado com a situação. Apesar de que parecia ser uma tragédia que tinha tudo para acontecer. Porque ele sempre foi uma pessoa violenta com ela, só que ela tinha medo de sair do relacionamento, porque por ele ser um ex-policial, por ele sempre falava que ele tinha vários homicídios nas costas. Hoje vocês estão com muito medo também. Hoje estamos muito amedrontados, estamos assustados, com receio, eles estão com muito medo que ele chegue e aconteça o pior, né, com a família inteira. Acharam o carro abandonado muito próximo a Prudentópolis, já para dar um aviso. Algumas informações mostram que esse foi um crime premeditado. O carro usado por Jaminos foi comprado poucos dias antes da morte de Suelen. Um dia antes, ele também esteve em Cascavel para deixar na casa da filha o neto que ele cuidava. Suelen Helena Rodrigues, de 29 anos, foi morta quando deixava os filhos na escola. Era o primeiro dia de aula das crianças, de 10 e 8 anos. O ex-marido estava neste carro, estacionado na frente da escola. Quando mãe e filho se aproximam do portão, ele corre para cometer o crime. Foi na hora do almoço, 12h39. Um dos filhos implora para que Jaminos pare de atirar. Ele continua, mesmo com Suelen no chão. Suelen conheceu Jaminos quando ele já trabalhava na Polícia Civil. Eles tiveram os 2 filhos e moravam juntos em Prudentópolis. Há pelo menos 2 meses a relação chegou ao fim. Só que bem antes disso, Suelen já tentava se separar. Ela era ameaçada pelo marido. Ela chegou a relatar que ele colocou a arma na cabeça dela. Chegou a relatar que pegou no pescoço dela, encostou a arma no ouvido dela. Mas nós, como não podia fazer nada, porque nós estava sem ação. Porque, infelizmente, ele tinha o contato. Qualquer denúncia que era feita contra ele era o primeiro a saber antes de ser registrado, né? Por estar na delegacia de polícia. Ela já tinha saído de casa uma vez por violência. Só que ela acabou voltando com medo do que ele fizesse com a família dela. Porque ele não ameaçava ela, ele ameaçava falando da família.
A vinda para Curitiba foi uma tentativa de viver em paz, de começar uma nova vida ao lado dos filhos e longe de Jâminos. O homem de 59 anos foi policial civil por muito tempo. Chegou a ser expulso da corporação. Atualmente, ele era conhecido em Prudentópolis. Na penúltima eleição municipal, concorreu como vice-prefeito. Também era advogado criminalista requisitado na região, conhecido como Dr. James. O mesmo homem já respondia a processos na justiça, além de vários boletins de ocorrência contra ele por violência doméstica. É um cidadão perigoso, que tem treinamento policial. Ele era um policial civil, tem treinamento policial. Depois da polícia foi advogado criminalista, então tem conhecimento jurídico também. É um cidadão de extrema periculosidade. Enquanto não houver a prisão desse assassino, nós teremos aí uma família destruída, isolada, né, com medo. Pela gravidade do caso, em que um homem perigoso continua solto, o advogado da família de Suelen oferece recompensa de R$1.000 para quem passar informações sobre onde está o assassino. Já recebemos algumas informações, estamos aí buscando apurar cada uma delas. Nós não temos dúvida nenhuma que ele está por perto. E sem dúvida nenhuma também nós teremos a prisão dele em breve. No dia do crime, as crianças foram acolhidas por um morador e depois levadas ao Conselho Tutelar de Curitiba. Hoje elas estão em local seguro e são a maior preocupação dos parentes. Agora a gente teme pelas crianças dele, né? As crianças, né, não estão conseguindo nem brincar. Vamos ter que começar a explicar, né? Sem mãe, sem pai agora. São crianças. É uma cidade pequena. Todo mundo conhece todo mundo, né? É fácil de encontrar, né, a gente aqui. Então vai ser difícil. Enquanto a justiça não pegar ele, nós não vamos ter vida mais. Esperamos que a justiça seja feita, né? Que achem, encontrem ele e que pague por tudo que ele fez. Pois é, Paulo, ainda em diálogo com a doutora, ela falava assim que sentia que alguma coisa ia acontecer, que esse homem estava transtornado. A produção separou mais alguns prints dessas conversas que ela teve. Olha só lá, ó. Conhecendo ele bem, por exemplo, ele não desiste, está sempre assim, ele sempre foi esse louco. Então veja que situação complicada dessa moça, viu, Paulo? Nós temos imagens também do momento em que ele bate o carro contra o automóvel da irmã da Suelen. Nós temos a imagem, olha lá, veja aqui no Cidade Alerta. De propósito, viu? Tudo por conta da perseguição. Um homem extremamente perigoso. Olha lá, a gente vai ver o momento em que há a batida proposital e depois foge. É só para incomodar que faz isso, né, Paulo? Nós temos uma reportagem que explica mais sobre tudo isso e depois, Paulo, quero fazer uma pergunta para você na volta. Vamos ver a matéria. Suelen tinha medo do ex-marido. Nossa, doutora, você precisava ver a cara dele, o jeito que ele estava dentro do carro. Sabe, eu tenho muito medo dele. Além do áudio, nessas conversas, Suelen Helena Rodrigues também conta o que viveu nos últimos dias. Estou desesperada. Ele me ameaçou de morte ontem. Eu fiz BO. Saí só com as roupas do corpo e com meus filhos. Ele consumiu com tudo que eu tinha. Jâminos também ameaçava os parentes da jovem. Veja essa imagem que nossa equipe de reportagem teve acesso. No começo de outubro, o ex-marido bateu de propósito no carro da irmã de Suelen. A jovem ficou ainda mais preocupada. Preciso ir embora da cidade, doutora, pela segurança de todos. O que eu faço, meu Deus? Em outras mensagens, Suelen diz: não aguento mais ficar nessa cidade. Pior coisa do mundo é viver com medo, não poder sair e ficar escutando da minha família que preciso sair daqui para a segurança de todos. Suelen havia registrado vários boletins de ocorrência contra o ex-marido, mas por causa das ameaças e preocupada com os filhos, ela ficava morando na mesma casa. Em setembro, a situação ficou ainda mais grave e ela então conseguiu medida protetiva contra o ex-marido. Jâminos descumpriu medida protetiva e insistia em se aproximar da ex. O medo aumentava.
No dia 25 de outubro, Suelen avisa que está em Curitiba. O ex-marido continua ameaçando. Nessa mensagem para o filho do casal, ele diz: "Fale para a mãe que é sério. Se ela não desmentir, o pai pode ser preso por descumprimento da medida." Ele também escreve que o juiz não aceitou justificativa e diz: "É só ela ir e falar a verdade. Que estava nervosa e achou que era eu, mas confundiu, senão serei preso." A jovem tentou se esconder em Curitiba, mas foi morta no primeiro dia de aula das crianças na escola nova. Aí que tá, né, Paulo? Jâminos tá foragido, a família, inclusive, tá oferecendo recompensa para quem souber do paradeiro deste homem. E a pergunta que eu queria fazer para você, Paulo, a gente viu na reportagem, essa moça, Suelen, ela havia feito vários boletins de ocorrência contra o Jâminos e havia aquela medida protetiva, que a gente tanto discute aqui no Cidade Alerta Paraná. Agora, parece que nada disso resolve. Quantas mulheres estão acompanhando agora o Cidade Alerta numa situação semelhante a essa? Como é que lida com isso, Paulo? Pois é, Lúcio, mas se a gente disser que nada resolve, sim, nós vamos estar dizendo às pessoas que nos assistem, às mulheres que são vítimas, não procurem a justiça porque não dá nada. Não podemos passar este recado. Sim. Até porque, lembre-se, Lúcio, que nós temos homens presos nesse momento, inclusive assistindo o Cidade Alerta, porque descumpriram medidas protetivas. Então é fato que muitas vezes a mulher pede a medida protetiva, infelizmente, sim, do outro lado, um bandido, assassino, cruel, tira-lhe a vida. Mas temos também aqueles que descumprem, que dá tempo da polícia ser avisada e que acabam enjaulados. Portanto, não desistam de buscar as medidas protetivas. Não desistam. Uma coisa, Lúcio, me chamou muito a atenção, que durante a reportagem da Thaís foi dito por uma pessoa de que este homem teria cometido outros assassinatos. E aí fiquei pensando, mas se ele tivesse cometido outros assassinatos, será que o delegado, ao falar conosco, já não teria dito, olha, ele respondeu a outros homicídios? Esta informação nós não temos. Lembrem-se, para você que chega neste momento, de que ele foi afastado, foi exonerado da Polícia Civil. E se foi exonerado é porque coisa grave cometeu, mas não sabemos o porquê ele foi expulso. Será, Lúcio? Olha, Paulo, será, Lúcio, que a Polícia do Paraná, a Polícia Civil, já não tinha alguma informação dele também neste ramo de atividade criminal, homicídios e outras coisas mais? Foi expulso da corporação, não temos ao certo por que ele teria sido expulso. Agora ali, Paulo, pela informação que nós temos aqui da nossa direção do Cidade Alerta, é que ele falava o tempo todo assim, eu já tive vários homicídios, eu sou responsável por várias mortes, para tentar intimidar essa moça. Não se sabe, então, se tem isso nos arquivos da polícia, mas era uma forma que ele tinha para coagir. Então, essa coitada, essa moça de 27 anos que morreu covardemente nas mãos desse bandido, Paulo. Bom, se o intuito dele era realmente causar pânico nela, sim, causou e muito. Você vai ver de novo depoimento, aliás, gravações que mostram essa jovem com temor, amedrontada, assustada e com absoluta razão. Veja só. Nossa, doutor, você precisava ver a cara dele, o jeito que ele tava dentro do carro. Sabe, eu tenho muito medo dele. Tomara que eles cheguem logo, que eles passem logo aqui. E pior que eu nem vou, sabe, acordar minha avó ali, coitada, porque já tem pressão alta, né? Então, eu tô aqui no escuro, apaguei todas as luzes com as crianças, né? Tô esperando aqui, tomara que eles cheguem logo, né? Que passem logo por aqui. Como é que uma pessoa dessa, Lúcio, vai conviver com um cara deste? Eu não sei se ela já tinha informação de que ele tinha sido expulso da Polícia Civil, nós não sabemos quando ele foi expulso. Só que veja, nós temos uma criança de 10 e uma de 8 anos. Foi 2014, viu, Paulo? A informação que eu estava olhando aqui. 2014 que ele foi expulso? Já faz um tempinho, Então, 2014, ela veio a ter, pelo menos, ela teve os 2 filhos, não é? O filho de 8 anos já na constância da expulsão dele. Pois é, homem perigoso, violento e o tempo todo ameaçando essa moça. Quando eu fiz a pergunta para você, Paulo, não foi no intuito de dizer, viu, Paulo, que não funciona a lei. Assim, tem que pedir ajuda, vários boletins, alguma coisa precisa ser feita, não pode se calar, não é? Com certeza, gente. Esse aqui, ó,
É o nome, atenção, bota a cara dele aqui no ar, é importante, Jaminos Quedaros de Aquino. Jaminos Quedaros de Aquino. Este é um homem considerado procurado, foragido pela polícia. Se você souber onde ele se encontra, por favor, entra em contato com a polícia. Este homem é um assassino. É um assassino, não é um suspeito, porque existem câmeras de segurança, descumpriu uma medida judicial protetiva e já tinha sido expulso da corporação da Polícia Civil. É um homem perigoso e certamente do mal. Só para finalizar, o Lúcio pergunta o que tem que ser feito. Eu confesso que eu não tenho a resposta do que tem que ser feito com relação às medidas protetivas. Ainda no domingo, um pai me dizia que sua filha médica foi espancada, por um sacana, ela foi procurar a polícia e ela chegou no final a desistir, tamanha a demora para ser atendida. Mais de 5 horas, um joga daqui, um joga para lá. Bom, tem que ter um carinho maior com essa mulherada aí que é vítima desses marmanjões covardões. Mas, poxa vida, mais coração na história.